Helena sentiu o peso dos seus 62 anos não nos ossos, mas na alma. Era um peso acumulado em 40 anos de um casamento que, agora ela entendia, nunca fora realmente seu. A sua pele, marcada pelo sol inclemente do interior, contava histórias de colheitas, de secas e de esperas. As suas mãos, grossas e calejadas, conheciam a linguagem da terra, um dialeto aprendido com a avó, sussurrado entre os canteiros de ervas e as árvores de frutos nativos que todos chamavam de mato. Durante 4 décadas, ela fora a engrenagem silenciosa que fazia a grande máquina da fazenda funcionar. Era a sombra de Alberto, seu marido, uma presença constante e invisível que garantia a casa em ordem, os peões alimentados e o nome da família respeitado na região. A sua sabedoria, um conhecimento quase ancestral sobre o cultivo orgânico e as propriedades das plantas do cerrado, era tratada por Alberto como um passatempo de caipira, um gracejo inofensivo que escondia um profundo desprezo. A sua especialidade, a criação de geleias, compotas e conservas, com frutas que o marido considerava inúteis, era um segredo guardado em potes de vidro, uma alquimia que transformava o desprezado em algo doce e valioso. A rotina de Helena começava antes do sol. O primeiro som do dia era o canto de um galo distante. Um som que para ela era menos um despertar e mais uma continuação. O seu corpo se movia no escuro da casa com a precisão de quem conhece cada tábua solta do assoalho, cada rangido da porta da cozinha. O cheiro de café fresco era a sua primeira oferenda ao dia que nascia, um aroma que se misturava com o ar frio da madrugada e que por muitos anos ela acreditou ser o cheiro do amor, da dedicação, do seu lugar no mundo. Ela preparava a mesa para um homem que raramente agradecia, um homem que comia o pão que ela assara e bebia o leite que ela mesma tirara da vaca, sem nunca realmente enxergar o trabalho contido em cada gesto. Para Alberto, a mesa posta era uma obrigação, um direito adquirido, tão natural quanto o nascer do sol. Ele não via a mulher que se levantara no frio, que amassara a massa com as mãos doloridas pela artrite, que cuidara do fogo para que o café não amargasse. Ele via apenas o café, o pão e o leite. Os filhos, criados e enviados para a cidade grande, eram ecos distantes em sua vida. Eram vozes ao telefone em datas comemorativas, visitas apressadas no fim do ano, onde a distância entre o seu mundo e o deles se tornava um abismo de silêncios e constrangimentos. Eles olhavam para as mãos da mãe e viam a terra, o atraso, a simplicidade que os envergonhava. Não viam a força que aquelas mãos representavam, a resiliência que construíra o patrimônio do qual eles agora desfrutavam em seus apartamentos modernos e suas vidas complicadas. A ingratidão deles era sutil, disfarçada de preocupação. Mãe, a senhora precisa se cuidar mais, descansar, diziam, sem nunca oferecer uma alternativa, sem nunca se oferecerem para dividir o fardo. O descanso, para eles, significava o abandono daquela vida que, no fundo, eles desprezavam. O fim chegou não como uma tempestade, mas como uma garoa fina e persistente, que molha até os ossos. Começou com a mudança no comportamento de Alberto. A sua rispidez habitual se transformara em um silêncio cortante. As suas ausências, antes justificadas pelo trabalho na fazenda, tornaram-se mais longas e misteriosas. Helena sentia a mudança no ar, na forma como os peões desviavam o olhar quando ela passava, no tom de pena na voz da vizinha que lhe oferecia um bolo. Havia uma outra, uma mulher da cidade, mais jovem, com mãos lisas e unhas pintadas, que agora ocupava o tempo e os pensamentos de Alberto. A fazenda, que fora o seu universo por 40 anos, começava a se encolher ao seu redor, tornando-se um território hostil. A cena final daquele longo casamento se desenrolou em um escritório de advocacia em uma cidade vizinha, um lugar frio e impessoal que cheirava a papel novo e a futuros desfeitos. As paredes eram de um branco estéril, os móveis de um mogno escuro e polido que refletia as luzes fluorescentes do teto. Helena sentou-se em uma cadeira de couro que rangeu sob seu peso, uma mulher do campo transplantada para um ambiente que não era o seu. A sua postura era digna, a sua espinha ereta, uma rainha destronada em seu último ato oficial. Do outro lado da mesa, Alberto, robusto e com o rosto corado pela satisfação, assinava os papéis do divórcio com uma caneta que parecia uma arma. O seu sorriso era arrogante, o sorriso de um vencedor. O advogado,
Um homem de meia-idade com olhos cansados pigarreou antes de ler a cláusula final. As suas palavras eram neutras, profissionais, mas cada uma delas era um golpe no peito de Helena. A senhora Helena, conforme acordado entre as partes, caberá o lote norte da propriedade, uma área de 2 hectares, popularmente conhecida na região como o Espinhal. A sala ficou em silêncio por um instante, um silêncio pesado, carregado de humilhação. Helena conhecia o Espinhal. Era o pior pedaço daquelas terras, um morro íngreme e pedregoso, esquecido pelo arado, onde nem as cabras mais teimosas gostavam de pastar. Alberto soltou uma risada, um som cruel que ecoou na sala silenciosa. Pode ficar com aquele pedaço de morro, Helena, disse ele, a sua voz alta e cheia de escárnio, para que o advogado e a sua jovem estagiária pudessem ouvir e testemunhar a sua magnanimidade perversa. É o que vale o seu serviço por todos esses anos. Aquela roça não vale nada. A terra é um pedregulho seco, onde nem capim cresce. Quero ver você tirar um único pé de couve dali. A sua crueldade era uma performance, um espetáculo para uma plateia que ele imaginava aplaudir o seu poder. Ele enfiou a mão no bolso da calça, tirou a carteira de couro e dela pescou 3 notas de R$ 50, já amassadas, como se tivessem sido separadas para aquele momento. Ele as jogou sobre a mesa polida, onde elas se espalharam como folhas mortas. Toma, R$ 150, uma ajuda de custo para você comprar sua primeira enxada, ou para não morrer de fome no primeiro mês. O desprezo em sua voz era a última pá de cal sobre o caixão de 40 anos de vida em comum. Helena olhou para as notas, depois para o rosto do homem que um dia ela amara. Não havia mais nada ali para ela. Nenhuma lágrima escorreu por seu rosto marcado pelo tempo. A sua dor era uma rocha, pesada demais para ser dissolvida em água. Com a mesma dignidade com que vivera, ela se levantou, recolheu as 3 notas de dinheiro, dobrou-as com um cuidado que beirava a reverência e guardou-as em sua bolsa. Saiu daquela sala de cabeça erguida, deixando para trás um marido, uma casa, uma fazenda e uma vida inteira. Ela caminhava agora para o desconhecido, levando consigo apenas a roupa do corpo, uma bolsa de couro gasta e R$ 150 que pesavam como chumbo e como semente. A caminhada de volta para a fazenda, que agora não era mais sua, foi uma jornada através de um deserto de memórias. Cada árvore na beira da estrada, cada curva do caminho de terra, cada porteira trazia uma lembrança de um tempo que não existia mais. O sol do meio-dia batia forte em seus ombros, um calor que não aquecia, apenas castigava. A poeira que se levantava a cada passo grudava em sua pele suada, formando uma segunda pele de terra e desamparo. Ela andava devagar, não por cansaço, mas porque não tinha pressa de chegar a lugar nenhum. O seu destino era uma ausência, um vazio que se abria à sua frente. Ao chegar à entrada da propriedade, ela parou. A grande casa branca, com suas janelas azuis e o jardim que ela mesma plantara, parecia um cenário de um filme antigo. As roseiras que ela podara com tanto carinho estavam em plena floração, indiferentes ao drama que se desenrolara. Ela viu Alberto chegar em sua caminhonete, acompanhado pela outra, a mulher da cidade. Eles não a viram. Ou talvez a tenham visto e fingiram não ver. Entraram na casa que fora dela, fecharam a porta que ela abrira todas as manhãs por 40 anos. Helena sentiu seu coração se contrair, não de ciúme, mas de uma profunda e avassaladora sensação de apagamento. Ela não pertencia mais àquele lugar. Ela era uma fantasma em sua própria história. Ela não entrou na casa. Não havia nada para ela ali. As suas poucas roupas, os seus livros, as fotografias dos filhos, tudo estava contaminado pela traição. Ela deu as costas para a Casa Branca e começou a longa subida em direção ao Espinhal. A sua bagagem era a bolsa que carregava no ombro e uma pequena mala de mão que um dos peões, condoído, deixara na beira da estrada para ela. Dentro da mala, um vestido, um par de sapatos velhos e um álbum de fotografias amareladas pelo tempo. Era tudo o que restara de uma vida de trabalho. A subida era íngreme e o caminho, se é que se podia chamar aquilo de caminho, era coberto de pedras soltas e espinhos. A vegetação era retorcida, uma mistura de arbustos secos e cactos que pareciam braços esqueléticos se erguendo para o céu. O ar era rarefeito e o silêncio profundo. Não havia o canto dos pássaros, apenas o zumbido dos insetos e o som de sua própria respiração ofegante. Ela sentia o peso da mala, o peso dos anos, o peso da solidão.
A cada passo, a frase de Alberto ecoava em sua mente. Aquela roça não vale nada. No topo do morro, ela encontrou o que seria sua nova casa. O casebre de pau a pique era uma ruína, uma carcaça de madeira e barro que o tempo e o abandono haviam se encarregado de destruir. O telhado de sapé estava parcialmente desabado, criando uma abertura para o céu, que durante o dia permitia a entrada de uma luz impiedosa, e à noite das estrelas e da chuva. Não havia janelas, apenas buracos na parede por onde o vento assobiava uma canção melancólica. O chão era de terra batida, úmido e com o cheiro de mofo. Em um canto, um colchão velho e rasgado, provavelmente deixado por algum caçador ou andarilho. Aquele seria o seu leito. Helena soltou a mala no chão. O som oco ecoou no silêncio. Ela olhou ao redor. A desolação era total. O lugar era um retrato de seu próprio estado de espírito, em ruínas, frio, desolador. Ela se sentou no colchão e, pela primeira vez desde que saíra do escritório do advogado, permitiu-se chorar. As lágrimas não eram de autocomiseração, mas de raiva. Raiva de Alberto, raiva dos filhos, raiva de si mesma por ter se permitido ser tão cega por tanto tempo. Ela chorou até o sol se pôr, até a escuridão engolir o casebre e o seu choro se transformar em um soluço seco. Naquela primeira noite, ela não dormiu. O frio da serra entrava pelas frestas da parede e a fome roncava em seu estômago. Ela se encolheu no colchão úmido e ficou a noite inteira a olhar para o buraco no teto, para as estrelas que pareciam tão distantes e indiferentes. Ela pensou nos R$ 150 que estavam em sua bolsa. Era o preço da sua liberdade ou o preço da sua miséria? Ela ainda não sabia. O que ela sabia era que precisava sobreviver. A sua avó sempre dizia: "A terra só dá para quem pede com as mãos." E era isso que ela faria. Ela pediria àquela terra seca e pedregosa que lhe desse o pão. Na manhã seguinte, a primeira coisa que Helena fez foi explorar o seu novo domínio. O espinhal era de fato um lugar inóspito. O solo era uma mistura de argila vermelha e pedras de todos os tamanhos. A vegetação era rasteira e espinhenta. Mas, entre as fendas das rochas, ela encontrou pequenos milagres. Pés de araçá, com seus frutos amarelos e perfumados. Moitas de gabiroba, com suas bolinhas verdes e azedas. E, para sua surpresa, uma grande árvore de cagaita, carregada de frutos que brilhavam como pequenas lâmpadas douradas sob o sol. Eram as frutas da sua infância, os sabores que a sua avó lhe ensinara a apreciar. Eram as frutas que Alberto e todos os outros consideravam mato. Para Helena, eram um sinal, uma promessa. Ela passou o dia limpando uma pequena área ao redor do casebre. Com as próprias mãos, arrancou o mato, juntou as pedras menores e fez uma pequena fogueira para queimar os galhos secos. O trabalho era duro, exaustivo. As suas mãos, apesar de calejadas, logo ficaram em carne viva. As suas costas doíam, mas cada pedra removida, cada galho queimado, era uma pequena vitória, uma afirmação de sua posse sobre aquele pedaço de chão. Ela estava transformando a ruína em um lar. No final da tarde, um homem se aproximou. Era velho, de pele escura e enrugada pelo sol, com cabelos brancos e ralos. Andava devagar, apoiado em uma bengala improvisada. Helena o reconheceu. Era seu Joaquim, um antigo funcionário da fazenda, um homem que trabalhara para sua família por mais de 50 anos, antes de ser demitido por Alberto por ser velho demais. Ele parou a uma distância respeitosa e tirou o chapéu de palha da cabeça. "Dona Helena?" disse ele, a sua voz rouca e suave. "Eu vi a fumaça. Pensei que fosse algum caçador. Fico triste de ver a senhora nessa situação." Helena sentiu um nó na garganta, mas não chorou. "A vida muda, seu Joaquim", disse ela, a sua voz firme. "Agora é aqui que eu moro." Seu Joaquim olhou para o casebre em ruínas, para as mãos feridas de Helena, para a pequena pilha de lenha que ela conseguira juntar. Ele balançou a cabeça, um gesto de tristeza e compreensão. "O Alberto tem a ganância nos olhos, por isso ele é cego", disse ele, repetindo a sabedoria que Helena tanto precisava ouvir. "Ele não vê a riqueza que tem debaixo dessa pedra." Ele estendeu a mão e entregou a ela uma enxada e um facão, as lâminas gastas, mas ainda afiadas. Em um saco de estopa, ele trazia um punhado de sementes de abóbora e de feijão, daquelas variedades antigas e resistentes que só os velhos agricultores como ele ainda guardavam. "É pouco, mas é o que eu tenho", disse ele. "A terra aqui é dura, mas não é má. Ela só precisa de alguém que a entenda."
Naquele dia, seu Joaquim não foi embora. Ele ficou e ajudou Helena a consertar uma parte do telhado do casebre, usando folhas de palmeira que ele mesmo cortou. Com barro e pedras, eles construíram um pequeno fogão a lenha no canto da sala. Um fogão que não apenas cozinharia a sua comida, mas também aqueceria suas noites e o seu coração. A presença de seu Joaquim era silenciosa, mas constante. Ele não fazia perguntas, não oferecia conselhos que ela não pedisse. Ele apenas estava lá, um anjo da guarda de pele escura e mãos calejadas, um testemunho de que a bondade ainda existia no mundo. Quando a noite caiu, o casebre já não era mais uma ruína completa. Havia um teto sobre a sua cabeça, um fogo em seu fogão e um amigo ao seu lado. Helena cozinhou o feijão que seu Joaquim lhe dera, temperado com as ervas que ela encontrara no mato. Era a refeição mais simples que ela comera em anos, e também a mais saborosa. Era o sabor da esperança. O despertar da habilidade artesanal de Helena não foi uma epifania, mas um processo lento e orgânico, como o crescimento de uma semente na terra pedregosa. Começou com a necessidade mais básica, a fome. O feijão e a abóbora que seu Joaquim lhe dera a sustentariam por um tempo, mas ela sabia que precisava de mais. Ela precisava de dinheiro para comprar sal, óleo, café. E foi então que os seus olhos se voltaram para a árvore de cagaita. Os frutos dourados, que antes eram apenas uma lembrança afetiva, agora se apresentavam como uma possibilidade real de sobrevivência. Ela passou dias colhendo as cagaiteiras, uma a uma, com o cuidado de quem colhe ouro. O seu corpo, dolorido pelo trabalho de limpeza do terreno, protestava, mas a sua mente estava focada. Ela sentia a textura aveludada da casca fina, o cheiro cítrico que se desprendia quando o fruto era colhido, a promessa de doçura contida em sua polpa suculenta. Com uma parte dos R$ 150, ela caminhou até o pequeno vilarejo e comprou o essencial: um tacho de cobre, pequeno e amassado, mas que lhe serviria, alguns quilos de açúcar e uma dúzia de potes de vidro com tampa de metal. A volta para o casebre foi mais lenta, o peso do tacho e dos mantimentos aumentando a carga de seu corpo já cansado. Mas era um cansaço bom, um cansaço de quem está construindo algo. O processo de fazer a primeira geleia foi um ritual. Ela acendeu o fogo no fogão a lenha que construíra com seu Joaquim. O cheiro da lenha seca queimando encheu o pequeno casebre, um perfume de casa e de recomeço. Ela lavou os frutos com a água da nascente que descobrira no meio do espinhal, uma água pura e gelada que parecia carregar a energia da terra. Com uma faca pequena, ela cortou os frutos, separando a polpa das sementes, um trabalho meticuloso que exigia paciência e concentração. Ela colocou a polpa e o açúcar no tacho de cobre e levou ao fogo. E então, a mágica começou. O calor do fogão a lenha, diferente do calor uniforme e impessoal do fogão a gás que usara por tantos anos, era vivo, pulsante. Ela precisava controlar a chama, adicionar mais lenha no momento certo, mexer a mistura constantemente com uma colher de pau para que não queimasse no fundo. O aroma que subia do tacho era divino, uma sinfonia de cheiros que falava diretamente à sua alma. Era o cítrico da cagaita, o doce do açúcar caramelizando, o defumado da lenha. Era o cheiro da sua infância, o cheiro da cozinha de sua avó, o cheiro da resiliência. As suas mãos, já tão calejadas, ganharam novas marcas. As bolhas da enxada se juntaram às queimaduras do tacho quente. Mas Helena não sentia dor. Ela sentia-se viva, como não se sentia há muito tempo. Ela estava criando algo com as suas próprias mãos, algo que era só seu. Não era o passatempo de caipira, de Alberto. Era a sua arte, a sua ciência, a sua salvação. Quando a geleia atingiu o ponto certo, uma consistência espessa e brilhante, de uma cor de âmbar profundo, ela a retirou do fogo. Com cuidado, encheu os potes de vidro que esterilizara na água fervente. O som da tampa de metal se fechando, o ploc, que indicava o vácuo perfeito, foi como uma música para seus ouvidos. Era o som da vitória. Naquela noite, à luz de uma lamparina de querosene, ela olhou para sua primeira produção: 12 potes de geleia de cagaita, alinhados sobre uma prateleira improvisada. Eram 12 pequenas joias, 12 testemunhas de sua capacidade de transformar o desprezado em algo precioso. Ela abriu um dos potes para si mesma. A geleia ainda estava morna. Ela pegou um pouco com a colher e provou.
O sabor era complexo, uma explosão de doce e azedo, com um toque final de perfume que só a cagaita tem. Era o sabor da terra, o sabor da superação. E era delicioso. Ela soube, naquele momento, que tinha algo valioso em suas mãos. Não era apenas geleia, era uma história de transformação, de resiliência. E era uma história que as pessoas iriam querer provar. O seu negócio não nascera de um plano de negócios, mas de uma necessidade visceral. E talvez por isso mesmo estivesse fadado a dar certo. A progressão financeira de Helena foi um testemunho da paciência da terra e da persistência de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Não houve saltos, não houve milagres. Houve trabalho diário, a economia de cada centavo, a celebração de cada pequena conquista. Cada degrau foi subido com o suor do rosto e a força dos braços. A primeira transação comercial não envolveu dinheiro. Envolveu a troca, o escambo, a forma mais antiga e honesta de comércio. Helena levou um pote de sua geleia de cagaita para sua vizinha mais próxima, uma senhora que vivia do outro lado do morro e criava algumas galinhas. A vizinha, desconfiada a princípio, olhou para o pote com curiosidade. Helena abriu-o e ofereceu uma prova. Os olhos da mulher se arregalaram de surpresa. "Menina, que coisa boa é essa?" perguntou ela, a boca cheia. "Nunca provei nada igual." Naquele dia, Helena voltou para casa com uma dúzia de ovos frescos, que para ela valiam mais do que ouro. O próximo passo foi o vilarejo. Com o coração apertado pela timidez e pelo medo da rejeição, ela levou 5 potes de geleia para a pequena venda do seu maneco, o único comércio do lugar. A venda era um amontoado de tudo, de cachaça a pregos, de fumo de rolo a querosene. Seu maneco, um homem de poucas palavras e muitos bigodes, olhou para os potes com desdém. "Geleia de cagaita? Quem vai querer comprar isso, mulher? O povo aqui gosta é de goiabada." Helena insistiu. "Deixa aí, seu maneco. O que o senhor vender, a gente racha. O que não vender, eu pego de volta." Para sua surpresa, na semana seguinte, quando voltou ao vilarejo, os 5 potes haviam sido vendidos. A notícia da geleia da mulher do espinhal se espalhara. As pessoas estavam curiosas. Seu maneco, a contragosto, lhe entregou R$ 50. R$ 50. Era a primeira vez que Helena segurava um dinheiro que era fruto exclusivo de seu trabalho, de sua criação. Aquele dinheiro tinha um peso diferente, uma textura diferente. Ela o guardou em um pequeno cofre improvisado, uma lata de biscoitos vazia, e ali ele ficou, como um monumento à sua primeira vitória financeira. Com aqueles R$ 50, a roda da prosperidade começou a girar, lentamente. Ela comprou mais potes, mais açúcar. Começou a experimentar com outras frutas do cerrado que encontrava em suas andanças pelo espinhal: araçá, gabiroba, murici. Cada fruta, um novo sabor, uma nova geleia, uma nova história. As suas mãos, antes marcadas apenas pelo trabalho na roça, agora se tornavam as mãos de uma alquimista. O dinheiro que entrava era sagrado. Cada real era contado e recontado, e tinha um destino certo. Uma parte era reinvestida no negócio, na compra de matéria-prima e de potes melhores, com rótulos escritos à mão por ela mesma. Outra parte era para sua subsistência, para a compra de comida e de querosene para a lamparina. E a terceira parte, a menor de todas, mas a mais importante, era guardada na lata de biscoitos, para a reforma do casebre. Com os primeiros lucros, ela comprou pregos e um martelo. Com a ajuda de seu Joaquim, reforçou a estrutura das paredes. Com mais algum dinheiro, comprou tábuas e fez uma porta de verdade, que podia ser fechada à noite, dando-lhe uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Depois vieram as janelas, com caixilhos de madeira e pequenos vidros que ela comprou um a um. A cada melhoria, o casebre em ruínas ia se transformando em um lar. Um lar que era seu, construído com o suor do seu trabalho e a doçura de suas geleias. O ponto de virada veio em uma feira de produtores na cidade vizinha. Seu Joaquim a incentivou. "A senhora tem que mostrar o seu produto, dona Helena. O mundo precisa conhecer o sabor do espinhal." Com a ajuda dele, ela improvisou uma pequena banca, com uma toalha de chita colorida e os seus potes de geleia arrumados em pirâmide. Ela se sentia pequena e inadequada, ao lado dos grandes produtores de queijo, de café, de cachaça. As pessoas passavam pela sua banca, olhavam com curiosidade para os nomes exóticos das geleias, mas poucos paravam. Até que uma mulher parou.
Era uma mulher elegante, com roupas de cidade e um ar de quem conhece o mundo. Ela provou a geleia de cagaita e fechou os olhos, como se estivesse tentando decifrar um segredo. Isso é extraordinário, disse ela, a voz suave e culta. Que fruta é essa? Helena, timidamente, contou a história da cagaita, a história do espinhal, a sua própria história. A mulher ouviu com atenção, os seus olhos brilhando de interesse. Eu sou dona de uma pousada de luxo aqui perto, disse a mulher. Os meus hóspedes são pessoas que apreciam produtos autênticos, com história. E a sua geleia é exatamente isso. Eu quero comprar a sua produção. Helena quase não acreditou. Ela gaguejou, disse que a sua produção era pequena, que não tinha como entregar grandes quantidades. A mulher sorriu. Não se preocupe, começamos com pouco. Que tal 30 potes por semana? Eu pago bem. E ela pagou. Naquele dia, Helena fechou o seu primeiro contrato, um contrato que mudaria a sua vida para sempre. Com o dinheiro do contrato, ela pôde finalmente sonhar mais alto. Comprou um pequeno alambique de cobre e começou a produzir licores com as mesmas frutas exóticas de suas geleias. O seu negócio, que começara com um pote de geleia trocado por ovos, agora tinha um nome: Fazenda Orgânica Renascer. Um nome que era uma declaração de princípios e uma promessa de futuro. A pequena placa de madeira, pintada à mão e pendurada na entrada do espinhal, era o marco zero de seu novo império, um império construído sobre a terra que ninguém queria. Um ano depois, a Fazenda Orgânica Renascer já não era um segredo. As geleias, compotas e licores de Helena eram vendidos em 3 pousadas de luxo e em 2 mercados gourmet da região. O dinheiro, antes tão escasso, agora fluía com mais constância. A lata de biscoitos fora substituída por uma conta no banco, em seu próprio nome. O casebre de pau a pique fora reformado e ampliado, ganhando uma varanda com vista para o vale. O espinhal, antes um símbolo de desprezo e abandono, agora era um jardim produtivo, com canteiros em socalcos que desafiavam a inclinação do morro. Helena, a mulher que fora expulsa de casa com R$ 150 no bolso, estava aos poucos reconstruindo a sua vida, um pote de geleia de cada vez. A vida, no entanto, tem um jeito irônico de nos lembrar do passado, especialmente quando estamos começando a esquecê-lo. Certo dia, o passado de Helena voltou, roncando em um motor potente e levantando poeira na estrada de terra que levava à cidade. Era Alberto, em sua caminhonete nova, reluzente sob o sol da tarde. Ele vinha em alta velocidade, como sempre, o dono do mundo, indiferente aos pedestres e aos animais. Ele provavelmente teria passado direto, se não fosse pela pequena placa de madeira pintada à mão na entrada do espinhal. Orgânicos Renascer. A placa, com suas letras um pouco tortas e o desenho de uma flor do cerrado, era um sinal de vida em um lugar que ele considerava morto. A curiosidade, ou talvez um instinto perverso, o fez frear bruscamente. A caminhonete parou a poucos metros da banca improvisada, onde Helena vendia os seus produtos para os viajantes que passavam. Alberto desceu do carro com a sua arrogância habitual. O seu corpo, mais pesado do que Helena se lembrava, parecia preencher todo o espaço. Ele usava botas caras, calças jeans de marca e uma camisa polo que mal continha sua barriga proeminente. Ele se aproximou da banca com um sorriso de escárnio nos lábios, os olhos percorrendo os potes de geleia, os licores em garrafas decoradas, os saquinhos de frutas secas. Helena estava atendendo um casal de turistas, explicando com paciência a diferença entre o araçá e a gabiroba. Ela sentiu a presença de Alberto antes mesmo de vê-lo. Era uma sombra, uma frieza no ar, uma mudança na atmosfera. O seu coração deu um salto no peito, mas ela se forçou a continuar a sua explicação, a sua voz firme, o seu sorriso amável para os clientes. Alberto esperou, impaciente. Quando os turistas se afastaram, maravilhados com os produtos e com a história da mulher que os produzia, ele se aproximou, o seu desprezo como uma arma. "Então é isso que você virou? Uma vendedora de beira de estrada?" Ele zombou, a sua voz alta, para que todos pudessem ouvir. Ele pegou um pote de geleia, examinou o rótulo escrito à mão e riu. "Fazendo uma esmola com esses docinhos? Que patético!" Helena sentiu o sangue subir ao rosto. A humilhação era uma onda quente que ameaçava afogá-la. Mas ela respirou fundo, sentindo o cheiro da terra e das flores que vinha de seus canteiros. Ela olhou para suas mãos, sujas de terra, e nelas viu a sua força, a sua dignidade. Ela não era mais a mulher que ele humilhara no escritório do advogado.
É o meu trabalho, Alberto, disse ela, a sua voz calma, mas firme. Um trabalho honesto. A sua calma pareceu irritá-lo ainda mais. Trabalho? Isso não é trabalho. É improviso de quem não tem onde cair morta. Eu te avisei que esse lugar era um lixo. Uma terra que não serve para nada, para uma mulher que não serve para nada. As palavras dele eram pedras, atiradas para ferir, para destruir a pequena paz que ela conseguira construir. Por um instante, Helena sentiu a dor da injustiça, da crueldade gratuita. Mas então, ela viu algo que a fortaleceu. Ela viu o olhar de admiração no rosto dos turistas que, a uma pequena distância, observavam a cena. Eles não viam uma vendedora de beira de estrada. Eles viam uma mulher forte, uma empreendedora, uma artista que transformava o mato em iguarias. Eles olhavam para os produtos dela com desejo, com respeito. E naquele momento, a opinião deles valia mais do que a de Alberto. Helena deu um pequeno sorriso, um sorriso que não chegou aos olhos, mas que foi o suficiente para desarmar a ofensa. Se me der licença, Alberto, eu tenho clientes para atender. E, com um gesto de uma rainha em seu castelo, ela se virou para o casal de turistas, que se aproximava novamente, com mais perguntas e mais dinheiro nas mãos. Alberto ficou parado por um momento, surpreso pela sua reação. Ele esperava lágrimas, súplicas, desespero. Ele não esperava indiferença. Ele, que sempre tivera o poder de destruí-la com uma palavra, agora era apenas um espectador irrelevante. Com um resmungo de raiva, ele deu as costas e voltou para sua caminhonete. O som do motor acelerando e dos pneus cantando na terra foi o som da sua derrota. Helena não olhou para trás. Ela continuou a atender os seus clientes, o seu coração ainda batendo forte, mas com uma nova sensação de poder. A humilhação que ele tentara lhe impor se transformara em uma afirmação de sua vitória. Ele a chamara de lixo, mas era ela quem estava transformando o lixo em luxo. Ele a chamara de improviso, mas era ela quem estava construindo um futuro sólido, enquanto ele, com toda a sua riqueza, parecia cada vez mais perdido em seu próprio vazio. Naquele dia, na beira daquela estrada, Helena não vendeu apenas geleias, ela vendeu a sua resiliência. E descobriu que o seu valor não estava no julgamento de Alberto, mas na admiração de quem sabia apreciar o que é verdadeiro e belo. 2 anos se passaram. 2 anos de trabalho incansável, de sol a sol, de plantar, colher, cozinhar e vender. Para quem olhasse de fora, poderia parecer um tempo longo, mas para Helena, os dias voaram, marcados pelo ritmo das estações e pelo crescimento de seu sonho. O Espinhal, aquele pedaço de morro seco e desprezado, era agora irreconhecível. Era um testemunho vivo do poder da perseverança e do amor à terra. Onde antes havia pedras e espinhos, agora havia vida. Helena, com a sabedoria de sua avó e a ajuda de seu Joaquim, transformara a encosta íngreme em um jardim produtivo em socalcos, como os jardins suspensos das lendas antigas. Cada terraço, construído com as pedras que ela mesma retirara do solo, era um canteiro de abundância. Ali cresciam hortaliças orgânicas, legumes viçosos, ervas aromáticas e, claro, as suas amadas frutas do cerrado, agora cultivadas com cuidado e técnica. Um sistema de irrigação por gotejamento, financiado com o lucro das vendas, serpenteava pelos terraços, levando a água preciosa da nascente para cada planta, sem desperdício. Uma pequena estufa, construída com bambu e plástico, protegia as mudas mais sensíveis do frio e do vento. O casebre de pau a pique, tantas vezes remendado, dera lugar a uma charmosa casa de tijolos, com uma varanda que se debruçava sobre o vale e uma cozinha ampla e bem equipada, o coração pulsante da fazenda orgânica renascer. Ao lado da casa, onde antes havia apenas a banca improvisada, erguia-se agora um charmoso café-loja. Um lugar de madeira e vidro, com mesas na varanda e um cheiro constante de café fresco e bolo assando. Ali, os turistas e os moradores da região paravam não apenas para comprar as geleias, os licores e os produtos frescos da horta, mas para passar um tempo, para provar as delícias que Helena preparava e, principalmente, para ouvir a sua história. Ela se tornara uma lenda local, um exemplo de superação que inspirava a todos. A mulher do Espinhal era agora uma referência em agricultura sustentável e em empreendedorismo feminino na região. Enquanto a estrela de Helena ascendia, a de Alberto declinava. A sua ganância, que ele sempre considerara a sua maior virtude, foi a sua ruína.
A fazenda principal, que ele tanto se orgulhava de possuir, sofria com anos de má gestão e com o uso excessivo de agrotóxicos. O solo, envenenado e compactado, já não produzia como antes. As pragas, cada vez mais resistentes, devoravam as safras. As dívidas no banco, que ele fazia para comprar mais veneno e mais máquinas, acumulavam-se como uma avalanche. O golpe de misericórdia veio com uma seca prolongada, que castigou toda a região. Mas enquanto a fazenda de Alberto se transformava em um deserto de poeira e prejuízo, a fazenda orgânica Renascer florescia. O solo de Helena, rico em matéria orgânica, retinha a umidade. As suas plantas, mais resistentes, sobreviviam com a pouca água da irrigação por gotejamento. A sua diversidade de culturas a protegia das pragas. A natureza, que Alberto tentara domar com veneno, recompensava Helena por seu respeito e cuidado. A notícia de que a fazenda de Alberto iria a leilão se espalhou pelo vilarejo como um rastilho de pólvora. Helena ouviu o boato com um misto de tristeza e justiça. Tristeza pelo homem que, apesar de tudo, era o pai de seus filhos. Justiça pela terra, que finalmente se libertaria de seu agressor. Ela não pensou em comprar a fazenda. O seu mundo era o espinhal, o seu paraíso construído sobre as pedras. Mas então, o advogado da cidade, o mesmo que lera sua sentença de expulsão 2 anos antes, a procurou. Ele veio com uma proposta. Um grupo de investidores estrangeiros estava interessado em comprar a fazenda de Alberto para plantar eucaliptos, uma monocultura que sugaria a água do solo e acabaria com as nascentes da região, inclusive a nascente que abastecia o espinhal. Helena sentiu um frio na espinha. A ameaça não era mais apenas a Alberto, mas ao seu próprio paraíso. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Naquele momento, ela tomou uma decisão. Ela usaria todo o dinheiro que economizara, todo o lucro de seu trabalho, para salvar não apenas a sua nascente, mas a terra que um dia fora sua. A cena culminante desta saga se deu, ironicamente, no mesmo cartório onde a sua humilhação começara. Mas desta vez, as posições estavam invertidas. Helena, vestida com um vestido simples, mas elegante, com a postura de uma rainha, sentou-se à mesa principal. O tabelião, com um respeito que beirava a reverência, lhe estendeu a caneta. Com a mão firme, a mesma mão que quebrara pedras e colhera frutos, ela assinou a escritura de compra da fazenda vizinha, a antiga propriedade principal de Alberto, que ele perdera para o banco. Não houve comemoração, não houve fogos de artifício. Houve apenas o silêncio solene daquele ato. O som da caneta no papel era o som da justiça poética. A mulher que fora expulsa com R$ 150 agora era dona de tudo que lhe fora tirado. E mais, ela era dona de si mesma. O desfecho, o ato final dessa tragédia e triunfo, não tardou a chegar. Algumas semanas depois, em uma tarde chuvosa de inverno, um homem apareceu no portão da fazenda orgânica Renascer. Estava a pé, encharcado, com as roupas surradas e o olhar perdido. Era Alberto. Envelhecido, derrotado, um fantasma de si mesmo. Ele parou e olhou, como se não acreditasse no que via. Ele olhou para o paraíso que Helena criara na terra que ele desprezara. Os socalcos verdes, a casa bonita, o café movimentado, a vida pulsando em um lugar que ele decretara morto. Ele viu Helena, à distância, na varanda do café, inspecionando um canteiro de flores comestíveis, o seu rosto sereno contrastando com a tempestade que caía do céu e a que se passava dentro dele. Com o pouco de coragem que lhe restava, ele abriu o portão e caminhou em direção a ela. Os seus passos eram lentos, pesados, como os de um condenado. Ele parou a poucos metros dela, o chapéu encharcado na mão, a cabeça baixa. Helena, ele começou, a sua voz um sussurro embargado, quase inaudível sob o som da chuva. Ele não tinha coragem de olhá-la nos olhos. Eu soube que você comprou a fazenda. Eu não tenho para onde ir. Meus filhos não me querem por perto. A outra me deixou quando o dinheiro acabou. Ele fez uma pausa, engolindo em seco o orgulho que ainda lhe restava. Eu sei que não mereço, mas... Você não teria um serviço para mim? Eu faço qualquer coisa. Eu só preciso de um lugar para ficar. Helena o encarou em silêncio. O seu rosto, que já fora um mapa de dor e humilhação, agora era uma paisagem de paz e força. Ela olhou para o homem à sua frente, a figura patética de um rei destronado, implorando por migalhas no castelo da rainha que ele mesmo expulsara.
O contraste entre o desespero dele e a serenidade dela era o clímax final, a prova irrefutável de que a verdadeira riqueza não está na terra que se possui, mas na semente que se planta dentro de si. A chuva continuava a cair, lavando o passado, enquanto o futuro se mantinha em suspenso, contido na resposta que só ela poderia dar. E você, o que faria no lugar de Helena? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você acredita no poder da superação e que a vida sempre dá uma segunda chance, mesmo que seja na terra que ninguém quer, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe essa história de força e resiliência. Pois em cada um de nós existe um espinhal, esperando para florescer.